Olá, boa noite. Domingo de Páscoa. Muito bom estar com vocês aqui neste domingo. É uma alegria, queridos amigos que nos veem por meio da internet, amados irmãos. Muito bom estar com vocês e juntos podemos aqui falar um pouco sobre a ceia, sobre a Páscoa, porque neste domingo celebramos a Páscoa, não é isso? Portanto, eu quero, junto com vocês, ler um texto que é a base da nossa mensagem, Evangelho de Lucas, capítulo 22, de 14 a 20. Acompanhe a leitura que faremos agora. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e parti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu, dizendo: Isto é meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Este texto é muito claro que Lucas relata a última celebração da última Páscoa e a celebração da primeira ceia, onde se encerra a antiga aliança e dá início à nova aliança. Quero, antes de começar, orar para que Deus nos abençoe, para que possamos compreender a grandeza de sua palavra e aquilo que ele tem a nos revelar nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus bendito Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu este momento aqui juntos, ó Pai, por meio da internet, porque nós não podemos, estamos temporariamente impossibilitados de nos reunirmos ali no local da tua igreja Vila Maria. Mas abençoe a tua igreja que está reunida agora, nesse instante, cada um na sua casa. Ó Senhor Deus, te louvando, te cultuando, mesmo não estando congregados, mas estamos juntos pelo sangue de Jesus que nos une. Que o teu Santo Espírito fale em cada coração, que cada pessoa que ouvir essa mensagem seja ricamente abençoada e tenha sua vida transformada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ok, amados irmãos, nós não temos dúvidas que a Páscoa é a festa mais importante do judaísmo. A sua celebração é carregada de um valor simbólico muito grande, um ritual metódico, meticuloso, porque ela lembrava um dos momentos mais importantes da história do povo de Deus. Se refere à antiga aliança, que foi a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. Ali no deserto foi celebrada a primeira Páscoa. E em Jerusalém, na leitura de Lucas, aqui nós vemos o relato da última celebração da Páscoa, porque ali encerrava a antiga aliança, para dar início à nova aliança. Então, a celebração da Páscoa judaica, amados irmãos, queridos amigos, é muito importante. Vinha gente de todo mundo participar dessa festa. Era uma festa famosa. Mas o que nós aprendemos ao ler os evangelhos, ao ver os relatos bíblicos, que a Páscoa judaica aponta para Jesus nos seus elementos, da sua forma, porque eles tipificam a obra redentora de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque na Páscoa era oferecido o cordeiro para a remissão dos pecados. O sangue dele era passado sobre as portas, porque ele passaria mais tarde o anjo da morte. Então ali houve a libertação da escravidão do Egito. A Páscoa, meus queridos, é uma celebração judaica, não é uma festa cristã. Tanto é que nós, a igreja, não celebramos a Páscoa com o vinho de Páscoa, com o coelhinho da Páscoa. Não. Nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Na verdade, a festa de Páscoa era a festa mais antiga e mais importante entre os hebreus. Foi a primeira festa a ser instituída. A palavra Páscoa no hebraico é pechá, que significa passar por cima, porque é uma referência ao fato de um anjo da morte que passaria em todo o Egito, passaria por cima das casas, e a casa que não tivesse aspergido o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, aquele anjo entraria e todos os primogênitos seriam mortos. Então, amados, nesta noite, nós estamos compreendendo a importância quanto à celebração da ceia e da Páscoa. A celebração da ceia foi instituída por Jesus durante a celebração da última Páscoa. Como já disse, quero repetir, para que fique bem claro, encerraria-se ali a antiga aliança para dar início à nova aliança. Então, é muito importante que a gente compreenda isso, que a Páscoa era simplesmente a figura do que viria a ser o cordeiro que foi sacrificado. Quando João Batista viu Jesus, que ele falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que, após ali a celebração da ceia, logo em seguida Jesus seria entregue para que ele pudesse ser morto, para que o cordeiro de Deus pudesse ser sacrificado, para que o seu sangue fosse derramado, mas para que nós pudéssemos ficar livres da escravidão do pecado. Por isso, nós temos que aprender certas coisas. É o que a gente quer ver nesse instante. Primeira coisa, a instituição da Páscoa judaica. Vamos tentar compreender isso de uma forma um pouco resumida, mas é importante. A Páscoa foi a primeira festa sagrada entre os judeus, sendo celebrada pela primeira vez na véspera da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. A Páscoa foi celebrada na primavera. Ela tinha um sentido muito importante. Nós celebramos em abril, que em hebraico é Nissan, e agora ela tem um significado, porque ela nos remete ao que aconteceu em Êxodos, quando foi instituído, conforme o capítulo 12, nós vamos ver esse relato. Até esse momento, o faraó, aqui no relato de Êxodo capítulo 12, não havia deixado, não havia permitido que o povo de Deus fosse liberto. Então, Deus enviou 10 pragas. E nessa última, onde ocorre isso, você vai ver isso em Gênesis 12. Êxodo 12. E você vai ver também em Evangelho de João capítulo 1, verso 29, onde João Batista reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a celebração da Páscoa judaica obedeceu um ritual detalhado. Tudo foi prescrito, Deuteronômio 16. Todavia, os preparativos se davam antes, porque havia todo um ritual a se cumprir. O cordeiro preparado de 1 ano de idade, sem mancha, sem defeito, perfeito. Esse era oferecido. E a família, se fosse pequena, convidava mais outra para que nada fosse desperdiçado, porque Deus não desperdiça nada. Fartura não é desperdício. Então Deus não ia querer que uma família pequena matasse um animal grande para desperdiçar. Então convidava-se uma outra família, juntava-se 2 famílias pequenas, ou até 3, para que fosse suficiente para poder sacrificar aquele cordeiro. Então, nós entendemos que a instituição da Páscoa se deu nesse momento de libertação. Ela foi celebrada para mostrar a importância disso. E o Cordeiro da Páscoa, aquele que foi instituído desde lá do Antigo Testamento, ela aponta para Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Todo aquele sangue derramado pelos cordeiros na festividade de Páscoa judaica apontava para o sangue de Cristo, que seria o sangue que daria a libertação dos pecados. Você consegue imaginar, a pensar na festa de Páscoa, quantos 1000 cordeiros eram sacrificados? Era algo tão grandioso
que um rio pequeno que banhava ali, ele se enchia de sangue, porque eram sacrificados tantos cordeiros, de forma que sangue escorria. Então era tremendo isso. E esse sangue simboliza o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. A Escritura, amados, não deixam dúvida que esse sacrifício perfeito foi somente Jesus. Aquele suficiente para que o nosso pecado pudesse ser perdoado. Isso é muito importante. A Páscoa judaica também é a salvação em Cristo. Ela aponta para a salvação em Cristo Jesus. Jesus foi traído, preso e morto durante a celebração da Páscoa. Vejam que coisa incrível. Durante a celebração de libertação do Egito, o Cordeiro de Deus ali seria sacrificado. Porque é um Cordeiro perfeito, sem mácula. Um sacrifício que valeria para que tudo contribuísse, desse de acordo com o propósito, acontecesse de acordo com o propósito de Deus para a nossa salvação, para a minha salvação, para a sua salvação. Entretanto, antes de ser crucificado, Cristo celebrou a última Páscoa com os seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Com isso, ele indicou que aquela seria a última vez que a festa judaica deveria ser celebrada. A partir daquele dia não mais celebraria. É por isso que os cristãos não celebram a Páscoa judaica. Agora, a partir daquele momento, os seus seguidores, os seus filhos, comeriam pão e tomariam vinho em memória de Cristo. Assim a ceia foi instituída, assim a ceia foi celebrada. Por isso, queridos amigos e irmãos que nos ouvem, nós temos que discernir com muita sabedoria o que é a Páscoa judaica, que nós não podemos mais celebrar. Nós não podemos fazer como muitas igrejas hoje querem fazer, trazer os rituais, os ritos judaicos para a igreja. Então, vamos dar um intervalozinho bem pequeno para contar a segunda parte dessa mensagem.